Olá, sou o professor Miguel Silva e hoje vamos trabalhar com ações. Podemos fazer diversos tipos de ações. Vamos supor que temos muita imagem para editar, como tamanho, ajuste de cor, efeito, legenda, marca d'água e por aí vai. Bom, vamos ao que interessa. Para isso nós precisamos ter necessariamente uma imagem aberta e definir algumas ações. No caso, a ação que a gente vai fazer inicialmente é o tamanho da imagem. Vamos observar que essa imagem ela tem tamanho de 3264, a gente vai deixar com pelo menos 800. Então, para isso, a gente vai fazer uma ação. Aí você deve estar se perguntando por que fazer uma ação. Porque a ação eu posso usá-la futuramente em um lote grande de imagens. Nossa ideia aqui é utilizar uma pasta com várias imagens, cujas mesas vão passar pelo mesmo processo de edição. Como por exemplo, quero deixar 100 imagens, com cada imagem com tamanho de 800 por 600. Então teria que abrir uma a uma, editar, salvar, fechar. Esse processo a gente quer evitar de ficar abrindo imagem por imagem, e aí a gente usa então uma ação para resolver isso. Onde eu encontro ações? Dentro do menu Window eu tenho Action, Alt F9, ou já no teu de acordo com o teu layout que você está usando no Photoshop, você tem já definido aqui na tua barra. Eu tenho um conjunto de ações chamado Aula Ações. Eu já tenho uma ação 800x, eu vou até excluir para que a gente faça novamente. Eu vou deixar isso aqui ativo. Bom, aulas ações, como que eu defini isso? Dentro da minha janela de ações eu tenho a opção New Set, que daí eu defini um nome como aula ações e dei um OK. Feito isso, vou criar então uma ação, minha primeira ação então aqui dentro. Então vai ser uma New Action, vou colocar tamanho 800x, pode ser qualquer um outro nome, só para me recordar depois do que se trata essa ação específica. Vou pedir para gravar. Muito bem, gravando então a minha ação, posso já então fazer os ajustes que eu desejo. Por exemplo, imagem, tamanho da imagem, eu vou definir lá, por exemplo, 800. Como já está marcado o controle para proporção, então ele já está definindo para mim aqui também o 600. Dou um OK, a minha ação já foi executada. Tá pronto, mas eu preciso ainda salvar essa modificação. Eu quero gravar esse passo salvar e quero gravar também o passo fechar. Então tá aqui, ó, Ctrl W, fechar. Então tá aí, a minha ação foi executada, o tamanho, salvar e fechar. Basicamente é isso. Porém eu quero executar várias outras situações. Eu poderia já então parar a minha ação aqui. Ela já foi finalizada. De que maneira que eu vou utilizar essa ação? Eu posso usar com uma única imagem ou com muitas imagens. Para usar com uma única imagem, o processo, vamos verificar já que a gente chegou na pasta, verificar se realmente foi executada a ação. Vou até imagem, tamanho da imagem, está lá 800, né? Então, se eu quisesse executar essa ação numa imagem maior, era só simplesmente selecionar a ação e vir até o menuzinho Player que ele estaria executando. Essa imagem já está em 800 por 600, não há necessidade. Vou abrir uma nova imagem aqui da mesma pasta. Uma nova imagem. Essa imagem a gente vai observar que ela não está com 800, ela está com 3264. E se eu quero executar a ação, então a imagem está aberta, a ação está selecionada, peço para executar, ele repete esses 3 passos. Quando a gente for abrir novamente essa imagem, vamos constatar que essa imagem ela foi modificada. Tudo bem? Próximo passo. Vou até fechar isso aqui, né? Próximo passo seria então trabalhar em lote. A gente trabalhou uma ação, criamos ela,
executamos essa ação em cima de uma imagem. Poderia ter várias imagens abertas, mas não tem necessidade, que você vai estar só ocupando memória do teu computador abrindo. Então a gente faz assim: File, Automate, automatizar. Aqui eu pego então o caminho. A minha ação já vem definida, a pasta que eu tenho definida lá, né, lá atrás. Eu vou trabalhar então a ação 800x dentro de uma determinada pasta. Eu vou pegar aqui então a minha pasta ações. Eu tenho uma pasta com várias fotos, tá? Então, a gente tem várias fotos nessa pasta e ela vai executar exatamente isso. Poderia definir uma subpasta caso existisse, no caso não existe, tá? E várias outras definições por aqui. A gente pode até preparar uma outra aula com essas definições mais adiante. Pois bem, definido então o tipo de ação, a pasta que eu quero executar as ações, lembrando que essa pasta tem que ser uma cópia das originais. Eu tenho essas fotos originais, do contrário, a ação que eu estou executando estaria afetando essas imagens. Então cuida para você não fazer diretamente nas suas imagens originais, pois vai se arrepender e não é irreversível. Damos um OK aqui e ele vai executar em todas as imagens que você tem naquela pasta, para que você veja então o resultado dessas imagens aí no Photoshop. Então, esse processo eu teria que abrir a imagem, ir lá, ajustar, salvar, fechar. Então, se eu tenho 1000 imagens para fazer, não tem necessidade de você ficar abrindo, modificando e salvando. Então você faz uma ação uma única vez e você pode reaproveitar futuramente. Bacana da ação que você pode ainda exportar essa ação para um outro computador, caso tenha que desinstalar Photoshop ou algo parecido, você consegue tirar essa ação facilmente. Aqui já estamos finalizando, são poucas imagens, não coloquei muitas imagens. Muito bem, finalizou a nossa ação. Vamos verificar lá na pasta, só para a gente ter certeza. Vou pegar a última imagem, né? Ter certeza aqui que foi executada a nossa ação. Muito bem, está lá 800 por 600, tá? Então essa foi a nossa aula sobre ações, tamanho de imagem. Podemos trabalhar vários outros recursos dentro do Photoshop com ações. Forte abraço, até a próxima.